Olá, meus amores, bom dia. Hoje a nossa aula, dando continuidade à aula anterior sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver aqui alguns pontos que são de extrema importância para que a gente possa compreender melhor todo o contexto do que foi a Segunda Guerra Mundial. Fiquem ligadinhos aí para a gente começar. Bem, na aula passada vocês viram que foi discutido sobre os países imperialistas e sobre a ideia do militarismo, a ideia do crescimento de combate ao comunismo, ao socialismo na Europa. E esses grupos eles começaram a ganhar muita força, grupos fascistas de ideologia, grupos políticos de ideologias fascistas, eles começaram a ganhar muita força na Europa e alguns países começaram a se destacar, países esses que saíram da Primeira Guerra Mundial destruídos e que na Segunda Guerra Mundial ele vai ter uma nova roupagem, uma nova característica. E aí esses mesmos países com as mesmas ideologias políticas decidiram formar alianças de interesses político e ideológico. Foram eles a Alemanha, a Itália e o Japão. Sim, gente, o Japão ele vai participar aí ativamente da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Eles vão fazer uma aliança exatamente para continuar a busca pela conquista de territórios. É tanto que a Alemanha ela acaba se tornando um país poderoso nesse período da Segunda Guerra Mundial e acaba conquistando realmente diversos territórios. A Itália também conquista a Etiópia, né, na África. O Japão também busca essa conquista. O Japão vai dar uma alavancada nesse período, porque ele vai ser o país mais potente da Ásia. E aí eles juntos formam uma aliança chamada Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Então, gente, com essa política de imperialismo, dominação dos movimentos fascistas, a Alemanha, como eu já falei, cresceu muito, né? Não só com a ideologia nazista, mas também com o propósito de tornar a Alemanha uma grande potência. E foi isso que Hitler almejou, né? E começou a desenvolver na Alemanha. Eles afirmavam que os alemães precisavam de um espaço vital e o Hitler ele introduziu na Alemanha um serviço militar obrigatório e potencializou a Alemanha, retomou o Sarre, que era uma área de mineração sob controle da Liga das Nações, e aí ele foi conquistando diversos espaços, aí, diversos territórios. Enquanto isso, havia aí uma política de apaziguamento da Inglaterra e França, que tinham, né, saído vencedores da guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas que eles queriam paz, queriam resolver as coisas na conversa, e não queriam que isso chegasse a explodir e se tornar uma Segunda Guerra Mundial. Então, essa política de apaziguamento era uma política desenvolvida mesmo pela França e a Inglaterra, que tentava resolver esses conflitos da melhor maneira possível, o que não foi possível porque a Alemanha não obedecia às regras dos tratados, inclusive o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial foi quebrado pela Alemanha. E aí vocês poderiam me perguntar, mas professora Claudine, o que foi o estopim da guerra, da Segunda Guerra Mundial? O estopim, gente, da Segunda Guerra Mundial, além daqueles fatores que foram discutidos na aula passada sobre a busca pelo poderio novamente, a busca pelo imperialismo, as ideias fascistas, né, os movimentos, ideologias fascistas, o militarismo. Além de tudo isso que foi discutido, o estopim da Segunda Guerra foi exatamente a Alemanha não obedecer às regras estabelecidas dentro dos acordos que foram feitos. A Inglaterra e a França decidiram
fazer uma nova reunião, né, chamada Conferência de Munique, onde eles decidiam que a Alemanha poderia ocupar alguns sudetos. E aí houve, por conta disso, um problema, porque além desses sudetos, a Alemanha tentou conquistar outros espaços, inclusive a Polônia. E a Polônia era um território que pertencia à União Soviética. Então, o conflito, o estopim, se iniciou daí. Por quê? Porque houve um rompimento do acordo que Hitler fez com Stalin, que era o líder político da União Soviética, e também ele quebrou esse acordo que ele tinha feito com Stalin, invadiu a Polônia, e aí não teve jeito. A União Soviética teve que contra-atacar a Alemanha, e a Inglaterra acabou entrando na guerra a favor da Polônia. Então, mesmo diante dessa guerra, mesmo a União Soviética não sendo tão potente quanto a Alemanha na época, que estava e que era uma grande potência, conseguiu se tornar uma grande potência, né, através de Hitler. Então, mesmo assim, a União Soviética, ela resistiu à guerra, e mesmo com vários mortos, eles adotaram uma tática de terra arrasada. O que era a tática de terra arrasada? É que eles, mesmo perdendo vários soldados, várias pessoas, eles atacavam o território alemão, destruindo hospitais, escolas, vários ambientes que seriam de extrema importância e necessidade para a Alemanha. Então a tática deles foi essa tática de terra arrasada. E aí depois, já no finalzinho, eles conseguem sim ganhar dos alemães na Batalha de Stalingrado, em Stalingrado. E a vitória, ela coube exatamente à União Soviética, e todos ficaram pasmos, porque achavam que a União Soviética não tinha capacidade de vencer a Alemanha. A guerra, gente, ela estava espalhada pela Europa, inclusive atingiu outros países de outros lugares. O Brasil participou ativamente da guerra, e a guerra estava instalada também no Oriente, né? Por quê? Porque o Japão estava dentro da guerra, dentro dessa busca, né, pelo poder, e atacou uma base militar do Pearl Harbor, estadunidense, e o que fez com que os Estados Unidos entrassem com força total na guerra, apoiando aí a Inglaterra e a França. E aí o que foi que aconteceu? Isso acabou potencializando a vitória aí novamente desses outros países. Então houve aí uma guerra no Oriente, onde algumas regiões do Oriente foram atacadas, né, no Japão. Os Estados Unidos atacou com bombas poderosas Hiroshima e Nagasaki, e essas regiões ficaram totalmente destruídas e devastadas. E com isso, após o fim dessa guerra aqui nessa região, os Estados Unidos voltou para apoiar, né, aí o processo de enfrentamento, liga de frente para chegar até a Alemanha. E aí, aos poucos, os aliados foram conseguindo conquistar a tomada novamente do poder nessa guerra, e foram rendendo alguns países, e um dos primeiros a se render foi a Itália. As forças anglo-americanas, elas começaram a avançar e começaram com a primeira frente de luta. Depois, em 1943, depois a segunda frente de luta, que foi quando a Itália se rendeu, e por fim o famoso dia D, né, onde a França se une aí a outros países, inclusive a União Soviética, que continua a marchar à frente para destruir, né, para ir em direção a Berlim, para destruir a Alemanha. E aí eles se unem
na terceira frente de luta contra os nazistas e desembarca, a tropa militar desembarca na Normândia. E esse dia, o dia escolhido para esse desembarque, que é conhecido como dia D, que era uma forma de código que eles mantinham para marcar esse dia e para que todos estivessem prontos e preparados. E foi assim que a Alemanha foi derrotada e eles conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Por hoje é só. Vocês respondam aí a atividade que eu vou deixar, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção.